Tanto que você mesmo sabe, não vou me estender muito, né? Mas mesmo diante disso tudo, dessa loucura toda, eu ainda consegui desenvolver o transtorno de ansiedade. Caralho, eu lembro Essa que. loucura toda. Então, assim, para você ver como que nem sempre você ocupar o seu tempo, ocupar a sua mente é totalmente positivo. A ansiedade tem se tornado uma coisa. Muita gente, depois do Eu Covid, tenho visto. muita gente está cometendo e as pessoas estão dando problemas até cardíacos. Sei porque chegam lá no hospital Isso aí com taquicardia, com a pressão alta Ah, e tudo movido pela ansiedade. eu sei como é que é isso. Entendeu? E é muito complicado você tentar controlar uma coisa que às vezes já está fora de controle. Então, assim, é aquilo. Eu acho que tem que ser tudo no equilíbrio mesmo. Cara, não vai Acho que descer. exagerar não é legal. Tem Não que é, ser mas equilíbrio mesmo. sei lá, meu, tem que estar ocupado, você tem que estar ativo. Igual você falou de ansiedade, puxando um pouco essa pauta. Cara, eu tenho visto tanta gente reclamar disso. Eu tenho tido um Sim. pouco de insônia, por N fatores aí, como todo mundo. E às vezes eu fico na madrugada, assim, nos grupos que eu tenho lá, né? Aí quando eu vou ver, cara, não sou eu que tô acordado só, não. É um monte de gente que. As pessoas estão perdendo sono, então elas estão trocando o dia pela noite. E parece que os dias não passam. Meu colega falou isso. Poxa, às vezes parece que os dias não passam. Ela, quando ela teve Covid, ela desenvolveu isso. Ansiedade e síndrome do pânico. Porque ela ficou tão apavorada pelo fato dela ter contraído a doença. Ela foi uma das últimas, né? Porque lá no hospital, quase todo mundo foi se contaminando, Eu vou te falar, não né? foi só não, cara. Um monte de amigo meu, assim, que conseguiu manter o emprego, que é uma coisa também que muita gente acabou perdendo. Verdade. Cara, todos que continuaram assim trabalhando, que tem serviços que não pararam, como mercado, farmácias, padaria, e algumas Padaria, lojas. principalmente, né? Todo mundo praticamente que eu conheço, poxa, eu peguei. Se Ele me contaminou. falava, cara, parece até. Teve um que falou, parece até que tá programado. De um em um mês alguém tá pegando. Aí o patrão bota em casa. Sorte que dessa levas aí, ainda bem que ninguém ficou com sequela nem nada, nem precisou de tubação nem nada. A maioria só cuidado em casa. Leve, né? Mas ficou ruim. Eu É acompanhei uma gripe muito forte. eu acompanhei um casal que o esposo, ficou ali, tranquilo, nem parecia Covid. Só descobriu que ele tava com febre de cabeça, a empresa obrigou a fazer o exame. Porque ele falou, cara, eu tô. E a esposa dele não, a esposa dele realmente ela arriou. Não precisou entubar nem nada, se cuidou em casa, mas dava pena. Uma pessoa tossindo dia e noite. Dia e noite, uma tosse. Como eu te falei, cada organismo desenvolve de uma forma. E foi até o que a gente estava conversando com essa colega mesmo, a gente falou para ela, viu, você nem teve os sintomas tão graves, mas ela ficou tão apavorada pelo desconhecido, foi o que eu falei com você no início. A questão da gente não saber sobre o vírus totalmente. A gente tem especulações, mas a gente não tem certeza. Então a pessoa, por causa do desconhecido, ela acaba mexendo com o psicológico. Aí a pessoa fica naquele desespero, às vezes nem é aquilo tudo, mas acaba acentuando. Os pacientes no hospital são assim. Não, acontece isso. Também eu fico imaginando, imagina uma pessoa tá ali, saudável, tocando a vida, aí, filho, pega uma doença e fica assim, cria aquela paranoia. Cara, será que eu vou morrer? Será que eu não vou? Como você falou, cada um reage de uma maneira. Tem gente que é assintomático, danado, tem gente que realmente acaba chegando no caso extremo de precisar de uma internação, uma intubação. Aí você contrai aquilo, vê um exame positivo, a mente dali já deve começar... No meu caso, eu fiquei muito desesperado quando o meu exame deu positivo. Porque a única coisa que eu pensava era a quantidade de pessoas que eu poderia ter contaminado. Eu fiquei muito desesperada. Aí é aquilo, eu já peguei o telefone e já comecei já a ligar desesperadamente para todos os meus colegas de trabalho. Eu positivei, pelo amor de Deus, positivei, fica de olho, cuidado com seu filho, sua família. E você foi bem no começo ainda, não tinha nem noção do que... Tinha 3 semanas de pandemia quando eu me contaminei. Foi uma das primeiras mesmo. Também foi aquele começo que ninguém ainda sabia o procedimento certo, nem nada. Foi meio que praticamente, acho que algo inevitável de não acontecer, né? Porque foi como eu falei, no início foi mais difícil justamente por causa da desinformação, a gente não tinha. Então o paciente que estava com suspeita, ele era isolado e acabou. E, por exemplo, eu fui diagnosticada com sinusite. Quem descobriu que eu estava com Covid foi uma acadêmica, nem foi um médico. Porque eu passei por 2 médicos e os 2 médicos disseram que eu estava com sinusite e rinite. Essa acadêmica que foi a única que me ouviu e me examinou assim mais minuciosamente
Ela que descobriu que eu tava com Covid. Ela, não, você está com Covid. Aí eu fiquei assim, né, assustada. Ela, pode voltar lá e falar pro médico que você está com Covid. Voltei novamente na tenda. Quando eu cheguei lá embaixo, aí falei com o médico novamente, ele não gostou muito, porque ela, afinal de contas, ela é uma estudante, aquela né? velha história, hierarquia. Ninguém vai aceitar que alguém abaixo... Exatamente, ela é estudante de medicina. Apesar que, desculpa, eu tento ter uma frase, cara, ninguém sabe tanto que não tem algo pra aprender e ninguém é tão desinformado que não tem algo pra poder ensinar. Exatamente, ela deu aula naquele dia. Ela deu aula pra ele, porque ele ainda ficou assim, ó, colheu o meu exame, não, me mandou pra casa, passou exames e os meus sintomas só cada vez mais acentuando. Quando colheu o exame, positivo. Quer dizer, ela estava certa. Nessa época já era aquele exame do cotonete já? Isso, não tinha o de sangue, era só o cotonete. Que eu lembro que no começo da pandemia não tinha nem como, não sabia nem qual era o exame que fazia. Isso falando que eu via pela televisão. Só o suave, era só o do cotonete hoje mesmo. Não sabia como é que era o exame, dizem que os testes eram muito caros e tudo. Sim. Eles só faziam, assim, nos pacientes, assim, selecionados. Eu só fui testada porque, primeiro que eu era funcionária e porque eu fui a primeira funcionária a manifestar o sintoma. A médica, uma cirurgiã, tinha dado positivo também, mas ela tinha chegado da Europa. Então, eles já sabiam que realmente o dela era positivo. Como ela teve contato comigo, eles já associaram que ela tinha me passado. Aí eles fizeram o meu exame. Tanto que eu fui a primeira, praticamente, de funcionária do hospital daqui de Itaboraí, no caso do Léo Júnior, eu fui uma das primeiras a ter o vírus. Caramba. E você fica apavorado, que eu falei, o que eu vou fazer? Acho que eu sou o único eu surtei, que eu não me falei, apavoro com essas coisas. Eu surtei. Não que nego pensa assim, que você não tá nem... Eu falei, cara, não é que eu não tô nem aí. É que, mano, eu tenho um pensamento meu. Brother, quando chega a hora... Estou dizendo meu pensamento. Tô falando nada de exame, doença, não. É meu pensamento de vida. Quando chega a hora, meu irmão, é a sua hora. Sim, você chega a tua hora, você vai ali no banheiro, ali você escorrega, pum, pronto. Bateu a cabeça, acabou. Então, Entendeu? mas como eu te falei, o meu medo não era por mim. Eu vou morrer. Não. O meu medo foram as pessoas que eu contaminei. E principalmente minha mãe e minha filha. Porque eu tive contato com elas. A minha sorte é que com essa correria de trabalho, eu via elas muito pouco. Então, quando iniciou os meus sintomas, eu não tive contato com elas. E como eu vi que meu corpo tinha alguma coisa errada, iniciei com mal-estar somente. Então eu falei, bom, tem alguma coisa errada, não vou lá. Eu não fui lá. Isso foi a minha sorte. Eu meio que eu segui a minha intuição. Mas eu fiquei com medo disso, da quantidade de pessoas que eu poderia ter contaminado. Minha preocupação era só essa na minha cabeça. Você vê, né? Como é que pode? Que a realidade seja dita. A gente em si não se preocupa nem tanto com a gente, se preocupa sempre mais com quem tá ao redor. Exatamente isso. Acho que isso aí é uma coisa natural do ser humano. Pô, mas você sabe que isso tá errado, né? Você tem que se amar, você tem que se preocupar com você. Até eu faço terapia, o meu terapeuta sempre fala isso pra mim. Você, pelo fato de você ser da enfermagem, você acaba se doando muito, se preocupando mais com o outro. Mas você tem que pensar em você. Porque para eu cuidar de você, eu tenho que estar bem. Se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar de você? É uma coisa meio que, né? Essa é a lógica. Você tem que estar bem para poder cuidar da... Aí eu cuido de você, eu não cuido de mim, daqui a pouco quem adoece vai ser eu. Aí eu adoeço e passo para você. Você se lembrou de uma charge? É uma charge que se fala, um desenho que às vezes eu vejo no Face assim, mostra acho que é um médico, um enfermeiro, não sei, o da saúde, falando assim, você vai se curar, e o cara, tô curado. E nisso tá entrando um médico que cuidava dele na maca com o Covid. Tipo, ele cuidou dele, o cara se curou, agora ele que tá... Ficou doente. Que exatamente. A gente... Agora, até que agora tá começando a dar a vacina, né? Sim, bastante gente já tomou. Não a quantidade de pessoas, né, que é o esperado por conta do tamanho da população. Tem uma coisa que às vezes o pessoal fala assim, isso aqui, falou, gente, nesse ponto, eu não defendo muito governo político, não. Mas nesse ponto eu vou ter uma torcer. Cara, somos 280, eu vi há pouco tempo, você lembra disso, 280 milhões de brasileiros registrados. Agora imagina a renca de gente que não tem documento, que não passou pelo IBGE por nada. Não tem certidão de nascimento, né? Não tem, e tipo assim, cara, não dá pra um laboratório, uma fábrica... Que laboratório... Tentar controlar, não tem como, é verdade. Laboratórios não são fábricas à deriva de outro tipo de produto, vamos comparar, não é fábrica de cerveja que tem em qualquer canto. Verdade. Que dá pra fabricar milhões de litros de cerveja à toa, não, cara, isso é remédio. Sim. E dizem que tem um processo, tem período... Mas ainda assim, eu tô batendo palma.
Então, e por isso que é isso que eu falo com todo mundo. O pessoal reclama tanto do SUS, reclama muito do serviço público, mas veja só, quem está desenvolvendo é o serviço público. Você falou uma coisa, né, que eu não sei, isso aí acho que, sei lá, acho que tá a acima... Fiocruz, né, Butantan, né? Não, por que essa vacina não pode ir pro sistema privado, cara? Tipo assim, porque eu penso assim, quem tem grana, paga, com certeza, que alivia para quem não tem. Porque, vamos ser honestos, tem um monte de... Não, todo mundo tem direito, lógico, porque o SUS vem dos impostos. Desde o rico ao pobre paga imposto. O rico acho que até mais que imposto de renda e tal. Porque quanto mais você tem de dinheiro, mais você gasta, mais você paga imposto, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, SUS... Cara, todo mundo paga imposto. Sim. A gente paga imposto do rico ao pobre pro governo fornecer as coisas pra gente ter sistema de saúde, sistema de segurança. Sim, isso aí. Por mais que não funcione muito bem, mas... Apesar que eu ainda bato o pau pro Brasil, que dentre toda... As interconexões. Ainda assim, um sistema que funciona, ainda o SUS consegue oferecer um tratamento tipo de câncer, de AIDS, gratuito. Tuberculose, hanseníase. O Brasil é um dos únicos países do mundo que oferece esse tratamento gratuito. É isso aí que eu já vi pessoas falarem que, tipo, Estados Unidos, quando a pessoa tem câncer, ela chega a vender a casa, vender tudo que tem. Hipoteca a casa, isso aí. Fica sem onde ter que morar e ainda assim não consegue quitar o custo. E no Brasil, não. Lógico que eu sei que não deve ser tão fácil conseguir esse atendimento, mas tem. Bastante agora. Tem, aqui na Redondeza, por exemplo... Poxa, que legal, tem uma clínica no Ingá particular também, que atende pacientes do SUS, tem um convênio que também atende, que lá tem radioterapia, tem oncologia. Pô, legal, cara. É uma informação que realmente eu não imaginava. Tem vários hospitais que tem, não é só o INCA. E eles estão tentando ampliar ao máximo por conta da quantidade de casos que vem aumentando. Tem o Hemorrio, né, que é o centro de transfusão sanguínea. Lá também trata paciente com câncer. Pô, eu tinha maior vontade de doar sangue, mas negócio de tatuagem, falou piercing... Falou em furar, ó. E furar não é comigo. O Gelco é 14. É quase não, eu sei que eu já botei piercing, a minha calibração. Não. Deus que me perdoe. 14 já é piercing de língua, de não sei o que, aquela cepa de vida. Meu irmão, que é isso, velho? É aquelas injeções igual um óleo brabo. Ó, se alguém falar de óleo aí, eu tô puro, tá? Tem nada no sangue, não. Alguém tiver aí pra vender aí, quem sabe? Não. Aí vai ver assim, cara, dói muito, mano.